vamos ver o papel dos vices. Segundo relatos do QG petista, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já sinalizou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que não faz questão de ter um assento na esplanada dos ministérios e que o seu papel seria como o de um copiloto em uma eventual gestão. O analista Gustavo Uribe apurou que a ideia seria acomodar Alckmin na Secretaria-Geral da Presidência da República ou até mesmo em uma reformulação da Secretaria de Relações Institucionais, que chegou a ser comandada por Michel Temer durante a gestão de Dilma Rousseff. Trago esse assunto para a nossa arena. Yuri Pita, quer começar? Estava olhando para os outros, eu começo por Não, na verdade, eu confesso, estava aqui numa apuração de uma informação aqui para ser confirmado. Esse papel que Geraldo Alckmin pode vir a ter, ou mesmo o general Braga Neto, no caso de Bolsonaro, né, são dois vices que têm muita trajetória já própria, né? Enfim, Geraldo Alckmin foi a pessoa que mais tempo governou o estado de São Paulo, e o general Braga Neto, além de ter sido interventor do Rio de Janeiro, também foi ministro ali dos mais importantes e com maior visão global do que é o governo Bolsonaro. É muito esperado que tenham esse tipo de papel, que não vão ficar no jargão que se convencionou aqui do Brasil de vice decorativo. E o governo Dilma Rousseff virou o exemplo claro, empírico, de que não se deixa um vice sem fazer nada, é preciso. E o próprio ex-presidente Lula, quando foi presidente, deu muitas atribuições para José Alencar, que era o seu vice na época, né? Isso acho que é notório. No caso de Marco Maciel e Fernando Henrique, não havia um protagonismo tão direto, explícito, público, mas Marco Maciel nunca deixou de ser consultado para as principais decisões que Fernando Henrique tomava como presidente, né? Tem uma questão, o Alckmin, no início dessa jornada junto com Lula, recebeu muita desconfiança, né, dos partidos trabalhadores. Mesmo Lula, ao tomar essa decisão, entender estrategicamente sobre essa decisão, tinha um time aí de construção da confiança. Acho que hoje essa construção da confiança está plenamente estabelecida, né? Hoje, Lula confia em Alckmin. Hoje o Alckmin apoia efetivamente o Haddad no estado de São Paulo. E é natural que ele dê esse papel e esse desempenho. Lembrando que o Alckmin foi um excelente vice de Mário Covas, né? A história efetiva do Alckmin começou como vice de... Um papel importantíssimo nas desestatizações aqui, na privatização de algumas das rodovias aqui do estado, da Eletropaulo, foi ainda no governo Mário Covas. Estou tentando lembrar qual outra dessas grandes privatizações que ocorreram no governo Mário Covas, do Banespa, claro. É isso, acho que o Alckmin conquistou uma confiança do ex-presidente Lula para uma eventual nova gestão do presidente Lula. Está estabelecida a confiança entre eles, e foi algo que se deu por um empenho claro, né? O cara ouviu a Internacional Socialista no Congresso do PSB. Isso não é uma coisa trivial. Rendeu muitas críticas, né, por parte do outro campo dos bolsonaristas. Diga, Raquel. Os relatos que a gente tem é que os dois estão muito próximos, e o Alckmin tem interlocuções com áreas da economia, do empresariado, que o presidente Lula ou perdeu ou tem muita dificuldade em abrir, né? O governador Geraldo Alckmin transita muito bem no agronegócio, ele é muito bem recebido no mercado financeiro, segmentos geralmente muito reticentes ao PT ou ao presidente Lula. E durante a campanha, nós vimos ele ser escalado para falar com pelo menos 3 públicos muito estratégicos: o agro e o mercado, que eu já mencionei, e também os militares. Foi ele que foi escolhido como emissário para tentar chegar aos generais. E nem todas ele foi bem sucedido. Os generais, Caio pode até falar melhor disso do que eu, mas eles ficaram muito reticentes de conversar, até porque havia uma orientação geral para não se meter, mas Geraldo Alckmin tem essa interlocução. O agronegócio continua muito reticente a Lula, mas sim, o Alckmin abre portas, e o mercado financeiro não. O mercado financeiro tem recebido muito bem o governador, e ele funciona como que quase
né, como é que cai uma nova carta aos brasileiros ou um aval a uma política mais fiscal, mais austera, tanto que ele chegou a ser cotado até como ministro da Economia, futuro ministro da Economia, da Fazenda, coisa que ele já negou. Agora, a gente não dá para saber muito bem ainda qual vai ser o papel dele, porque ele é muito reservado e o Lula também esconde muito jogo, mas eu acho que um papel relevante certamente ele vai ter. Tem uma máxima, é que você não contrata quem você não pode demitir. Então a escolha do papel que Lula dará a Geraldo Alckmin também está vinculado é um ministério lá que eu consigo remanejar se ele não for, porque você demitir um ministro que é vice-presidente da República não será uma tarefa fácil, né? Sim, mas eu acho que no caso dos dois ali está se construindo uma relação de lealdade muito grande. Que foi, por exemplo, aquela especulação que houve em torno do Ministério da Fazenda, né? Ministro da Fazenda, você não demite se está tudo indo bem na economia ou se você tem total confiança e está 100% alinhado, que foi o caso, por exemplo, de Fernando Henrique e Pedro Malan. O próprio caso do Palocci com o Lula só foi demitido não por questões econômicas, pelo escândalo ali da quebra do sigilo do caseiro Francenildo. Me parece muito disso, né? Que é essa dificuldade quando se ventilou a hipótese de Alckmin ficar responsável pela economia, porque aí, de novo, eles podem estar muito afinados do ponto de vista político agora e pelo aspecto político que tem essa aliança dos dois, mas eles têm pensamentos muito diferentes, ou pelo menos defenderam bandeiras muito diferentes na economia ao longo da história deles, que não dá para Então, será? Pega o governo Lula de 2003 e começa a comparar. Tenho minhas dúvidas. Mas o ponto não é esse. Que o primeiro governo Lula foi mais ortodoxo do que o próprio governo Fernando Henrique, até por uma questão de firmar a credibilidade, isso não tem a menor dúvida, necessidade do momento. Eu acho que o Lula, ele tem, claro, vem de um receituário de esquerda do PT, mas ele já deu provas que ele se adapta muito bem à necessidade. Mas sem dúvida. Ponto é e outro. acho que o Alckmin também. Raquel, você acredita que o Alckmin irá para a economia? Não acredito, não tô... mas não foi essa a discussão. Eu só estava colocando que ele já tem sido utilizado para interlocuções muito importantes e isso aponta que ele vai ter um papel importante no governo. Eu super acho que sim, isso não vai ter um papel demissionável. E o ministro da Economia é sempre o ministro demissionável, é só isso. Eu quero ouvir Caio Junqueira, mas deixa eu dar informação sobre a chapa do Bolsonaro. Já o presidente presidente Bolsonaro, do PL, avalia contar com o general Walter Braga Neto, seu candidato a vice-presidente, como uma espécie de braço direito na administração da máquina pública, caso seja reeleito para mais um mandato. Na campanha, o militar já desempenha um papel operacional e logístico, ajudando a coordenar tanto as agendas públicas como o aparato de segurança do presidente. Auxiliares do governo afirmam que a ideia é que Braga Neto desempenhe um papel também no Palácio do Planalto, podendo tanto assumir a Casa Civil, que ele já comandou, como a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Caio Junqueira, a gente está falando sobre o Lula escalar Geraldo Alckmin para conversar com determinados segmentos, principalmente ali o agronegócio, como lembrou bem a Raquel Landim. Você vê o Walter Braga Neto sendo escalado também para falar com alguns segmentos? A gente sempre viu Jair Bolsonaro querendo todo o protagonismo. Até o Luciano Hang tomou uma chamada ali numa manifestação recentemente, viralizou o vídeo nas redes sociais. A gente acompanhou principalmente o auge disso, talvez, quando o Luiz Henrique Mandetta falava para a população na pandemia e o Bolsonaro ficou incomodado. O Braga Neto fica mais em segundo plano? Deixa eu só voltar um pouco no Alckmin antes aqui, que eu não consegui. Claro. Não, então, além da questão da Raquel, que ela levantou para você. Claro. Não, o Alckmin, ele é o símbolo maior dessa coalizão e dessa campanha para o Lula, como uma nova carta aos brasileiros, como símbolo maior de uma frente ampla, símbolo maior de um avanço rumo ao centro político, né? Uma sinalização talvez muito mais para 23 e para o que seria um governo Lula 3 do que para a campanha em si, porque de fato ele tenta estabelecer pontos com o agronegócio e não consegue. A gente vê as tentativas aqui dele levar o Haddad no interior de São Paulo e agendas sendo canceladas por violência política, né? Vamos falar em português claro. Tentou estabelecer pontes também com os militares. Ele não é o principal, por incrível que pareça, ponte com o mercado. Não é ele que está falando pelo Lula com o mercado. Quem está falando com o mercado é o Gabriel Galípolo, é o Alexandre Padilha, é o Wellington Dias, o próprio Fernando Haddad, são outras pessoas. Eu penso que o papel dele vai ser
no governo, vai ser de articulação política, mas não de articulação política com o Congresso, vai ser de, por exemplo, um ministro da Defesa, por exemplo, um ministro da Agricultura, justamente nessas áreas em que o Lula, em princípio, tende a ter mais problemas. E vejo muito mais uma composição para governo do que para a campanha em si. Sobre o Braga Neto, também uma opção para governo. O Bolsonaro, ele viveu 2 impeachments lá, o do Collor e o da Dilma, e ele buscou se blindar e deu certo, né, de certa maneira. A blindagem que ele teve com o general Mourão na vice. Porque muito provavelmente a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, só não avançou nos mais de 100 processos de impeachment contra ele porque preferiu o Bolsonaro ao Mourão. E o Bolsonaro fez essa opção, pagou para ver, de ter a mesma fórmula. Colocar um general, linha dura ali na minha vice, na vice dele, para poder ser reeleito, ter uma blindagem contra eventuais instabilidades políticas. E é para isso. Não vejo ali, poxa, na Casa Civil foi brilhante, não sei. A Secretaria de Assuntos Estratégicos é a típica secretaria lá dentro do Palácio do Planalto, que o sujeito encosta ali e faz basicamente um trabalho de inteligência. Não faz um trabalho de articulação, acho que nem é o perfil também do Braga Neto. Aliás, cadê o Braga Neto, né? Qual a entrevista? É por isso que eu estou perguntando. O que ele pensa? Eu não me lembro. Ele não aparece muito. Não é falta de tentativa. Ele chegou a fazer uma agenda em Mato Grosso ali, parecia que ia começar a ter algumas aparições públicas maiores, falou-se muito do papel que ele poderia ter em Minas Gerais, já que ele é mineiro, ou o papel do Rio de Janeiro, já que ele foi interventor no governo Michel Temer, mas de fato, eu me lembrando agora, essa agenda pública em Mato Grosso, ali com o senador Wellington Fagundes, com o agronegócio, essa foi uma agenda que se deu alguma publicidade, mas de fato depois... Agora, justiça seja feita, o Alckmin também, né, fechou a boca para entrevistas com a imprensa. Ele tem dado muita entrevista campanha. em rádios do interior, né, tem falado muito aqui no estado de São Paulo, tem feito hoje... A gente trouxe no 360 ele ao lado de um prefeito aqui da Grande São Paulo, do PSDB, Rubens Furlan, prefeito de Barueri, um prefeito que tem uma capacidade ali de articulação no seu reduto, na sua cidade, muito forte. Está fazendo o que ele faz de melhor, né? Que é conversar com esses prefeitos. Exato, que é o que ele gosta de fazer. Ele é o político do cafezinho, sempre no Palácio dos Bandeirantes, na época que ele era governador de São Paulo, de todos os governadores do PSDB, ele sempre foi o que mais fez isso com gosto, de receber, conversar, saber, depois ir na cidade do prefeito, falar com as pessoas do entorno. Isso é Geraldo Alckmin na sua essência. Então, ele tem cumprido algumas agendas aí de papel institucional, de conversar com as associações setoriais, mas, de fato, posicionamento público. Tem falado quando, por exemplo, quando que foi que ele esteve no Rio de Janeiro, o nosso repórter Pedro Duran teve condição de fazer perguntas para ele ali do coisa, mas muito mais nessa coisa de quebra-queixo. Mas é interessante quando você ouve os relatos do PT, da aproximação Lula-Alckmin, Alckmin nunca foi visto dentro do PT como alguém que traria voto. Ele era visto como um escudo contra a rejeição, uma ponte para formar um eventual novo governo, não como um puxador de votos, mas como um agregador e como um escudo para suavizar a imagem do PT. Agora, Caio, o general Hamilton Mourão, desde o começo do governo, deu declarações que divergiam do Jair Bolsonaro em alguns pontos, e isso, obviamente, incomodou o presidente. A gente percebeu há muito tempo que ele não seria o candidato a vice em 2022. O Jair Bolsonaro iria escolher alguém que é mais alinhado a ele, que topa seguir o que ele quer, o que ele está fazendo, sem dar declarações que divirjam dele. Como é que você avalia? O presidente Jair Bolsonaro sempre se incomodou com quem aparentemente demonstrasse alguma intenção de crescer politicamente ao lado dele. A gente pode citar General Santos Cruz, Gustavo Bebiano, tem inúmeros, né? Vários. O próprio Mandetta na pandemia. Mandetta. Então tem inúmeros casos, assim. É uma característica do presidente Jair Bolsonaro. O Mourão, conforme, isso principalmente no primeiro e segundo mandato, primeiro e segundo ano de governo,
foram anos, né, 2019 e 2020, em que o radicalismo, o bolsonarismo, a ala mais ideológica predominou e estimulou muito o presidente Jair Bolsonaro a ter posições muito ideológicas, ali, muito negacionistas. E o Mourão foi fazendo uma linha, vamos dizer, muito mais racionalista, não sei como que... Ontem a gente falou bastante disso no WW, mas dando, assim, na relação com a China, por exemplo, né, a ala ideológica batia na China e o Mourão é o presidente da Comissão Brasil-China, então cuidava de estabelecer pontes, Amazônia. Então ele virou, sim, um contraponto, teve um tensionamento, teve um distanciamento, parou de participar de reuniões no Palácio do Planalto, reuniões ministeriais, mas no ano passado eles fizeram um acordo, eles tiveram uma conversa, isso aí a gente deu essa apuração, inclusive, eles fizeram um acordo em que o Mourão tentaria ficar mais reservado e, em troca, ele seria o candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, e foi o que acabou acontecendo. Esse acordo foi metade do ano passado, mais ou menos, mas o Mourão disse a ele, falou, pela nossa apuração, você só não caiu por causa de mim. E teve algum momento, agora eu estou me lembrando, que ventilou-se a possibilidade até do Mourão renunciar. Vocês lembram disso, né? Dele abdicar da vice, isso como balão de ensaio, né? Verdade seja dita. Porque ali acreditava-se, era o auge da pandemia, de que se ele saísse, o Bolsonaro poderia cair. Sofreu impeachment, né? Mas essa sempre foi... Mas aí no final eles, creio que se ajustaram, o Mourão está lá fazendo a campanha dele. Às vezes parecia que ele dava uma declaração de amortecimento, de contenção de danos, mas os bolsonaristas não gostavam. Ele queria que fosse exatamente como o Bolsonaro declarava. Isso vai ser muito analisado, né, na história, mas, de certa maneira, a gente pode dizer que quem ajudou a segurar o Bolsonaro no cargo foi o Mourão, inevitavelmente. Porque não é só o Congresso que diz isso. Se você pergunta para as principais lideranças do Centrão, da Câmara, do Senado, essa percepção é uma percepção comum. E eu já ouvi isso deles, de que é melhor ter o Bolsonaro do que ter o Mourão, de que era melhor ter o Bolsonaro do que ter o Mourão. Mas isso aí vai ser uma avaliação. Eles também não vão dizer que é por causa do orçamento secreto. É melhor botar a culpa no Mourão. Exatamente, mas o orçamento secreto, ele foi um processo, né? Ele foi um processo em construção, que ele foi crescendo, começou com o Rodrigo Maia ali, as RP9, né, as emendas de relator, mas de fato, agora o Congresso, vamos dizer assim, ele não só aderiu por causa do orçamento secreto, você tem outras questões. E emenda parlamentar não é só a RP9, você tem outras emendas parlamentares que o governo é obrigado a pagar, mas que o governo tem uma prerrogativa de decidir quando paga. Então não dá para a gente restringir só ao formato da emenda de relator. Não é o único instrumento que o governo tem de cooptação do Congresso Nacional. Ele é um dos elementos, é um elemento poderoso, é um elemento chave para a gente entender a relação Palácio do Planalto-Congresso Nacional na gestão Bolsonaro, mas ele não é o único.